Tem temas que quando entram na vida de uma família não chegam sozinhos. Chegam com dúvida, comparação, excesso de informação e quase sempre com muita culpa. Desenvolvimento infantil é um desses temas, porque basta um bebê fazer algo antes, algo depois, alguém dá um palpite, a internet mostrar algo diferente, pronto, nasce um peso no coração de quem só quer cuidar bem, né? Por isso a conversa de hoje do Pré-Diálogo vem para trazer leveza. É sobre desenvolvimento infantil sem culpa. É para informar, organizar o olhar e lembrar que observar um filho, gente, não é exagero, é cuidado, tá? E para essa conversa eu recebo a doutora Janaíne Brandão, fisioterapeuta da PAI de Uberaba, ecoterapeuta, especialista em intervenção em neuropediatria, mestre em educação física, doutor em ciências da saúde, com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento infantil. Intervenção precoce também em neurodesenvolvimento. A gente aqui está falando dos pesos, né? Mas eu tenho que te parabenizar pela sua trajetória. Que currículo pesado, hein, Janaíne? Muito obrigada, Ana. É uma satisfação muito grande receber esse convite. Estou aqui muito emocionada, é um grande desafio. Mas todo esse currículo não tem valor se a gente não tiver de coração envolvida. E os anos e a prática da minha experiência, né, com todo esse tempo, é o que faz valer realmente tudo que eu tenho de propósito e sentido na minha vida. Por isso que eu quis te trazer aqui hoje, porque a Janaíne, ela é uma pessoa muito sensível, né, no seu propósito e com um currículo desses que não basta só a gente ir atrás, estudar, querer ser, né, diferenciado no nosso mercado, mas principalmente a gente ter a sensibilidade de tocar as famílias, né? Que eu acho que isso é essencial, principalmente para aquelas famílias que estão com anseios, com culpas, com desafios do dia a dia. Quero agradecer essa presença aqui, é uma honra ter você conosco, seja muito bem-vinda no Pré-Diálogo. Bom, nós vamos começar olhando para o que parece primeiro, quando o assunto é desenvolvimento infantil, a comparação acompanhada com a dúvida. Quando essas famílias chegam para você, como que você lida para orientar sem sobrecarregar elas? Então, Ana, eu falo que o primeiro momento que a gente precisa se atentar quando chega uma família é que a gente precisa tentar se colocar no lugar daquela família, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se predispõe a fazer isso, então você consegue ter um olhar para aquele momento diferente. Então, a gente comentou, né, sobre a questão do currículo, nada disso faz diferença se eu não tiver o meu lado humano com essa família, com entender quais são os pesos para essa família, as dificuldades, as angústias, porque quando elas chegam para a gente, elas já têm algo que precisa ser realizado, né? É necessário fazer uma intervenção, então aquilo gera muita angústia, e às vezes no processo tem tanta informação hoje na internet, né, nas mídias, e isso acaba gerando outro processo. Então, é me colocar no lugar, apesar de não ser mãe, de tentar entender o que está acontecendo com essa família e fazer as orientações de forma mais sutil, dentro da minha formação, claro, do que eu tenho de experiência com essa área do desenvolvimento infantil, mas também trazer orientação com leveza, com suavidade para esse processo, porque já tem algo que está sendo difícil. Sim. Encarar um diagnóstico, seja ele um diagnóstico mais complexo, seja algo mais sutil, mas todos eles eu preciso me colocar no lugar daquela família e entender, porque para a gente cobrar como profissional é muito fácil você estudar, você se preparar, você ter uma bagagem, mas a partir do momento que você foca só nesse processo de orientar, de querer cobrar, estimular e orientar, e esquecer como que essa família
acontece em torno desse bebê, dessa criança, seja independente da idade que ela tenha, que ela chegue para a gente. Então, eu acho que o mais importante é a gente entrar de coração naquilo que a gente tem de proposta de trabalho, né? E eu nunca consegui trabalhar de outra forma. Então, eu acho que para mim parece muito fácil e é muito entregue de verdade, sabe? Nesse processo, porque eu entendo que eles estão ali num momento muito difícil da vida. E a minha intenção é sempre acolher e confortar essa família com orientação, com esclarecimento e com direcionamento para que eles sigam, porque nós estamos com esses pacientes em um momento da semana muito pequeno, às vezes eles vão para 1, 2 atendimentos na semana, no máximo, às vezes, que é a realidade nossa, 2 vezes na semana já não é tanto. Então, a maior parte que esse bebê, essa criança está, eles estão com a família, eles estão envolvidos com ele. Então, não adianta, eu tenho que trazer a família para trabalhar comigo, eu tenho que me envolver, trazer eles para se envolverem com o meu processo terapêutico de intervenção. Então, se isso não acontecer, o nosso propósito de trabalho, ele não vai alcançar o que a gente tem quando a gente traz o amor, envolvimento, conforto, consolo para essa família. E é incrível também que a família sente essa emoção, essa entrega do profissional, né? E também a parceria deles vem muito daí, desse lugar, né? De confiar absolutamente naquele profissional, justamente por ter observado essa entrega. E eu falo que não existe um processo terapêutico sem a parceria da família, a coisa não evolui, né? Então, antes de qualquer coisa, essa conexão precisa existir, né? Estabelecer um vínculo real mesmo, né? Você percebe esse peso nas mães também no dia a dia? Porque antes de qualquer marco, qualquer tabela, qualquer orientação, existe uma criança real na frente dessa família, né? Existe também um adulto tentando, uma família tentando entender esse filho, sem enlouquecer no processo. E que confusão que você mais vê as famílias fazendo quando o assunto é desenvolvimento? O que chega para você assim, com informações contraditórias? Me conta um pouquinho. Ana, o que eu mais observo é a comparação entre crianças, bebês, nessas famílias. Então, além de vir com a necessidade da intervenção, de um direcionamento, do tratamento, essas mães vêm, além de ter buscado já, que hoje a gente tem um recurso da internet, com acessos, e isso a gente pode levar tanto para o lado positivo, que tem muita coisa realmente positiva. Hoje aqui nós estamos construindo isso, um começo de uma trajetória para poder trazer esclarecimento e direcionamento. Então tem muita coisa assim importante, tem muita coisa legal, com boa base científica, né, conhecimento, mas também tem muita coisa que desorganiza essas famílias. Então, se você não tem um ponto de equilíbrio ali, elas vão, e geralmente é o que acontece, porque a balança chega toda desorganizada, né? Elas não estão a gente busca o ponto de equilíbrio, mas elas estão flutuando nessa balança, com as informações que elas receberam e essa comparação com amigas que já têm outras crianças, outros bebês. E é muito interessante porque eu acho que isso é que gera mais até angústia do que a busca de referência que elas já têm da internet, das redes sociais, de outras áreas, né, que elas podem ter esses acessos. Mas essa comparação, eu tenho uma amiga, o meu sobrinho, o meu enteado, então assim, a comparação, e nenhuma criança é igual à outra, né? A gente tem os estudos, nós temos as bases, as referências do que é o adequado para um desenvolvimento motor infantil, seja ele motor, não só motor, mas sensorial, né, da área da neuropsicologia também, mas que cada criança ela é um indivíduo, nós somos um indivíduo, né? E Deus nos criou de uma forma individual. Ele não trouxe todos nós como uma coisa só, todo mundo igual, mesmo que seguimos uns padrões, para isso tem os padrões, mas nós Deus nos criou único. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar e esclarecer. O que eu tento trazer para essas famílias é nesse sentido.
Evitem as comparações, e mesmo as mães que já têm mais de um filho, e aí compara o filho mais velho com o filho mais novo. Isso é muito comum. É o que mais a gente vê. Então eu sempre tento trazer para elas um consolo, como se diz, não existe comparação. Olha a sua criança, o seu bebê, como único, porque ele é único. Mesmo que você tenha outros irmãos, a minha avó sempre dizia, né? Os dedos das mãos estão juntos, mas cada um tem a sua característica. Então é isso, em casa você vai ter, na família você vai ter crianças que vão estar diferentes, e é isso, é legal, tá tudo certo. Agora, observar o que está dentro, fora do padrão, e o que está dentro, porque a gente sempre tem janelas no desenvolvimento, que nós vamos ainda conversar sobre isso. Mas essas janelas, elas têm um período de diferença de uma criança para outra, do ambiente que ela está, do contexto familiar, como é essa família, a dinâmica dessa família. Então, a gente tem que tentar se ajustar, trazer essa calma, essa leveza para essas famílias, para que elas tentem encarar a realidade que está ali para elas de uma forma específica para aquele indivíduo, para aquela criança, para aquele bebê que ela está tendo que ter uma abordagem diferente. Quando a gente fala em desenvolvimento, muita gente pensa só sentar, andar, falar, mas a criança, às vezes, ela está mostrando muito mais, né? O tempo inteiro. Ela mostra o jeito como ela interage, ela mostra como brinca, como busca o outro, como responde, como se comunica, né? E principalmente o que ela está sentindo. Que olhar mais amplo que você, como fisioterapeuta, deseja que as famílias possuam no dia a dia, e não só com aqueles marcos, né? Precisa fazer isso, aquilo, numa determinada fase do desenvolvimento. Tenta me explica um pouquinho sobre isso. Então, Ana, os marcos no desenvolvimento, eles são baseados num padrão típico da realidade, da população. Inclusive, esses marcos, eles são específicos para cada população. A gente vai buscar referência na literatura científica, esses marcos são específicos para a população brasileira, americana, porque o ambiente e o estilo de vida, a cultura daquele país vai influenciar. Então, ele é importante? Sim, eles são importantes porque eles definem um padrão. Lembrando que a gente já conversou, esse padrão ele tem uma janela para acontecer, que não precisa que a gente fique engessada exatamente com 6 meses a criança começa a sentar, com 9 meses ela vai começar o processo do engatinhar. Mas isso é importante? Sim, porém, como que essa criança interage socialmente, como ela vai se comunicar com essa família, com essa mãe, que geralmente nos primeiros meses a sobrecarga realmente é da mãe, né? Pela própria questão não só da amamentação, do aleitamento materno, mas quando essa mãe às vezes não consegue amamentar no seio, por exemplo, ela está na mamadeira, mas aquele contato, aquela proximidade, como essa criança está respondendo, é o vínculo mãe-filho que a gente tem que ter com essa criança. Então ele vai responder por comportamentos. E hoje a gente tem observado que o comportamento, ele é um grande preditor para o desenvolvimento. Então, como essa criança vai interagir, se comportar com as famílias, seja com a mãe, seja com o pai, se ele estiver presente, com os tios, com os avós, em um ambiente. Então, se essa criança é uma criança muito irritada, então vamos observar esse contexto familiar, porque às vezes a gente está tão, hoje, a questão do autismo, do transtorno, né, do comportamento está tão em alta, tantas questões sobre diagnósticos, mas às vezes é uma questão do contexto familiar. Sim. Então, assim, vamos entender essa família. Acho que vai ser a intenção nossa desse momento de conversa, é entender exatamente isso, a família, o contexto, e não se prender muito aos diagnósticos, aos processos de intervenção em si, com o que está faltando naquela criança, o que ela não dá conta, mas vamos ver a potencialidade, vamos ver como que é essa criança, vamos mudar o contexto da família, em que sentido? Vamos mudar a abordagem, como que está sendo, se essa criança vai mudar comportamento, como ela vai se comunicar, como a gente
como eu comentei, ela vai às vezes estar num processo agitado, irritado, mas às vezes está acontecendo. Às vezes aquela família, aquele casal está passando por um processo difícil, até pelo próprio diagnóstico do que tem, né? Do que está acontecendo na família. Desorganiza, desequilibra. Então aquela criança ela vai refletir com questões emocionais e psíquicas. Não é a minha área, mas se a gente não tiver uma abordagem ampla, para a gente observar uma sensibilidade, a gente se perde na intervenção, no que a gente está querendo cobrar, no querendo direcionar, porque eu acho que cobrar fica até pesado, né? Mas o que a gente está querendo direcionar e orientar para essa família? Porque, assim, nem toda diferença é um problema, né? Às vezes é só uma falta de oportunidade mesmo, que não está sendo dado para essa criança. Dentro do atraso também ele deve ser romantizado, a gente tem que ter esse equilíbrio. E eu falo o seguinte, que as mães, elas têm que deixar, eu falei isso até com outra convidada nossa, mas a gente tem que deixar, informar as famílias que contextos mais densos de avaliação, de ter que ficar observando o tempo todo, deixe isso com os profissionais, né? Porque senão fica muito pesado, porque já é tudo muito pesado, né? Então, isso é muito importante, né? Da gente dividir, né? Dividir a responsabilidade do observar, né? Ali aquela triagem mensal, né, com o pediatra, ele está ali para fazer essas observações, né? O que pode para trocar com a mãe, o que está atrasado, o que não, ele está, qual é a nova habilidade, se ele está quase realizando essa habilidade. Então, esse profissional está aí para isso, né? Para encaminhar depois, se pertinente, para uma avaliação mais criteriosa e tirando essas angústias das mães, né, do ter que olhar, eu tenho que identificar, eu tenho que ser tudo. Não, a gente tem que dividir, os profissionais estão aí para isso. Exatamente, Ana. Os materiais mais atuais, né, de acompanhamento, do desenvolvimento, não tratam o engatinhar como um marco obrigatório, isolado, né, e considera que existem inúmeras formas do bebê se deslocar. E é uma dúvida muito comum das famílias, das mães, né? Trazendo para a sua visão, para o seu dia a dia. Me fala um pouquinho, como que você vê o engatinhar? A importância dele ou se realmente é uma coisa que pode passar aí para um próximo nível? Então, não sei se eu vou ser muito polêmica nessa parte, não queria. Mas vou falar pela realidade, pela minha vivência e experiência, que apesar de ter essas novas diretrizes, né, com relação ao desenvolvimento, a não ser um marco específico, nós como fisioterapeutas, eu acho que nós temos que ter um olhar atento, porque o engatinhar é um movimento e uma postura muito complexa, né, a postura 4 apoios, que a gente fala o gatinho, e aí começa com 4 apoios, o gatinho, e depois essa criança vai num processo de elaboração de planejamento motor, sensorial, construindo o engatinhar nesse processo de desenvolvimento. Então, ele é muito rico. O engatinhar é o processo que a criança sai do contato de superfície maior, que é quando o bebê está o contato maior com a superfície deitado, de barriguinha para baixo, que a gente fala, né, o prono, ou de barriguinha para cima, que é o supino. Então ele sai desse contato muito de superfície, está em transição para o sentado, para o de pé. Então ele está diminuindo essa superfície de contato, ele está agindo contra a gravidade, ele está criando um movimento antigravitacional. E o engatinhar, ele tem a dissociação, onde ocorre a dissociação, que eu acho que é muito importante. Eu acredito que é um marco importante e essencial para o desenvolvimento. É no engatinhar que ele faz essa transição das superfícies, desse movimento antigravitacional, das mudanças de postura importantes, significativas do mais contato para menos contato, e onde ele tem a riqueza sensorial e motora de planejamento, de dissociação. Então, que vai ser importante para o andar. Então, quando eu vejo essas mudanças com relação às diretrizes, me incomoda um pouco, Ana. Eu acredito que seja, sim,
para mim, muito importante, o engatinhar, tem a sua relevância para o processo de desenvolvimento, seja nos aspectos sensoriais ou motores dessa criança. Eu acredito nisso também, até a importância de lateralidade, Sim, né? E a gente vê, principalmente eu que trabalho com crianças com torcicolo muscular, você também, o quanto, né, essas tensões atrapalham movimentos simétricos no engatinhar, né? Às vezes os bebês não conseguem desenvolver por alterações de força de um lado com relação ao outro, né? E esse engatinhar fica mais desafiador e acaba pulando essa fase. A gente vê também muita família, né, incentivando o empenho, o colo e tudo mais. Às vezes a gente puxa a orelha um pouquinho, mas até informando as famílias, vamos tentar estimular mais isso também em casa. Mas, gente, tudo com muita leveza, né? Sim. Com muita, sem eu tenho que, a gente precisa trazer, eu acho que o bebê ele precisa de oportunidade. Eu acho que essa é a palavra. Palavra-chave. É o colo, mas é o chão também. Né? O chão, sem muita regra para isso. Né? Deixa mas porque acontecer. Isso, é instintivo, é fisiológico. Né? E quando observar alguma coisa, numa consulta com a mensal, com o pediatra, esse profissional encaminhar também. Às vezes as mães trazem muitas coisas ricas também. Olha, eu estou observando que ele está virando, ele está pegando só de um lado, ele usa mais a mãozinha. Ah, vai ser destro. Não, a gente ainda não tem isso, né, ainda com essa idade. Então a gente tem que estar com uma atenção, um olhar diferente, ver se aquilo evolui ou não. Mas eu queria, legal que você trouxe, eu também compartilho da sua ideia. Vamos apresentar esses brinquedos aos poucos. Porque o bebê, o tempo que a gente falou de atenção e de foco, é pequeno. Então, a partir do momento que você coloca um brinquedo, ele vai cansar rápido, ele vai enjoar, troca o brinquedo. Mas aquela grande oportunidade de vários brinquedos, então, ser de forma mais pontual. Né? Vamos trabalhando, e por isso que eu acho que é importante estar orientando, estar sempre junto com as famílias e tentando observar o contexto familiar. Porque às vezes a mãe não percebe, ela fala, nossa, por que tanto? Nossa, tem um monte de brinquedo. Mas ok ter um tanto de brinquedo, muito bom para quem tem. Mas também isso tem que ser de forma pontual, limitada, a apresentação desses brinquedos para a criança. E ela vai se desenvolver no seu espaço, que não precisa ser muito grande. É verdade. E agora a gente chega num momento que é a marca do Pé Diálogo, a nossa mala dos pesos. Você vai sortear temas que tem tudo a ver com o seu mundo e nós vamos tirar um peso desse tema das costas das mães que estão nos ouvindo, tá? Para tornar a conversa mais leve. Bora? Bora! Tá pesada, viu, gente? Tá difícil. Às vezes ela é bem pesada e difícil. Andar na ponta do pé. Mas hoje nós estamos com temas bem polêmicos, hein, Ana? Essa gente chega muito para mim no consultório. Não só para você, para nós, né? Fisioterapeutas, profissionais que estão envolvidos diretamente nesse processo de intervenção precoce e desenvolvimento infantil. Para mim, é um alerta muito importante. Principalmente que a gente já comentou hoje sobre a questão dos diagnósticos de transtornos, né, do espectro autista, que tem acompanhado essa como uma característica. Mas até certo ponto, quando a gente deve preocupar com relação a isso? Então, as crianças que elas têm uma aversão sensorial, uma defensividade tátil, que seria o termo mais adequado quando a gente trabalha nessa área da sensorial, ele vai prejudicar o desenvolvimento motor. Porque o motor, ele anda junto com o sensorial. Sim. E talvez essa seja uma grande crítica minha dentro da formação nossa como fisioterapeutas, porque a gente às vezes fica focado só na parte motora desde a faculdade, é motor, e o sensorial, a gente se perde muito nele. Então, quando a gente começa a lidar com situações como essa de andar na ponta do pé, a gente percebe que a questão sensorial, ela vai ter a sua relevância. Então, o processo de andar
de acontecer, de andar na ponta do pé, ele tem que acender um alerta quando isso acontece depois dos 2 anos de idade. Porque o começo, às vezes a criança ela está nessa construção, nessa organização sensorial ainda, né? Até ainda 2 anos, eu acredito que seja isso. Mas depois, isso vai ficando mais condensado, mais organizado dentro do processo do desenvolvimento infantil. Então, a partir do momento que isso vai ficando mais fixo, mais relevante, que a gente vai tendo, que vai incomodando. Porque ainda nesse processo inicial infantil, dos primeiros anos de vida, a gente tem esses ajustes sensoriais da sensibilidade tátil, proprioceptiva, do equilíbrio, mas depois desses marcos de 2, 3 anos de idade, talvez lá com 3, isso fique mais importante para a gente considerar, para poder fazer uma abordagem, ter uma abordagem, e precisa ter, ao meu ver, sim. Só que, de que forma que essas famílias vão? Dependendo de como que está isso no contexto. Porque às vezes a criança vai pisar na ponta do pé numa mudança de textura, de pisos diferentes, de superfícies diferentes. E aí quando ela está nesse processo ainda de adaptação sensorial, isso é normal a criança ainda sofrer esse ajuste. Mas depois de uma certa idade, ela precisa estar mais estável. Então eu acredito que acende um alerta, mas não define algo específico. Mas que a gente precisa ter, sim, um olhar para esse comportamento, para esse desempenho funcional. E mesmo porque também o andar na ponta dos pés nunca vem sozinho. Né? Ele vem acompanhado de outras características também. Então, como você falou, é uma construção. Se esse bebê, se essa criança está vindo aí com regressão, por exemplo, né, de habilidades, de troca, a parte social. De interação social, comunicação. Exatamente. Então não é só um andar na ponta dos pés. Às vezes é só um ajuste ali. A gente recebe muito isso quando o bebê começa a sua marcha, né, começa o andar. Ele tá andando na ponta do pé, meu Deus, será que é autista? Tal. Eu escuto muito isso, com certeza você também. E a gente, às vezes não, o bebê ele tá se ajustando, né, no eixo da gravidade, ali o seu corpinho, ele não tem o arco plantar do pezinho ainda fortalecido, então ele tem que usar esses ajustes sensoriais para se equilibrar no mundo, né? Então, eu acho que trouxe bastante leveza, só mais para frente também não vir sozinho. Né? É uma integração sensorial, né? Quando a gente pensa no trabalho da integração sensorial, a ponta do pé é uma dessas questões que a gente observa. Por isso que a gente tem que entender a criança, o bebê, como um indivíduo único. E porque todo, né? tem. Quais são os outros sentidos que estão envolvidos no desenvolvimento? Então, a audição, a visão, até quando a gente fala de paladar e olfato, porque a criança leva tudo à boca. Então, todo esse processo de construção do desenvolvimento infantil, ele tem que ser observado em todos os seus aspectos, sensoriais, motores, emocionais, comportamentais, que é o que vai tornar essa criança única. Então, não focar apenas numa característica. Perfeito. Esse é o peso que a gente tira do seu colo hoje. E estamos chegando em mais um final de episódio, né, do Pé Diálogo. A Janaína, quando a gente olha para a trajetória dela, a gente não enxerga só formações, títulos, pesquisa, ciência, experiência, né? A gente enxerga uma escolha. A escolha de compreender a infância com mais delicadeza, estudar tanto para cuidar melhor e aliviar caminhos de famílias aí que chegam carregados de medo, de dúvida, de cansaço, e eu acho isso muito bonito, Jana, porque existem profissionais que passam pela vida exercendo uma função, somente, né? E existem profissionais que pela forma como olham, escutam, se entregam, se tornam presença para aquela família, amparo. E ao meu ver, você é um pouquinho de Deus. Quando você me enviou seu currículo, não caberia tudo aqui, acho que precisaria de uns 3 episódios, ele impressiona, mas o que mais me toca, você já perceber que por trás de tudo isso,
né? Que existe alguém que escolheu, que não apenas escolheu esse saber, né? Escolheu transformar a vida das famílias em algo mais leve. Bom, Ana, já estou aqui, né? Emocionada, e quando você me fez esse convite, eu falo que geralmente a tendência é eu falar não, porque quem me conhece sabe que eu não gosto, não tenho muito esse perfil para exposições, e não sei por qual motivo, mas eu tenho uma dificuldade, mas eu falei, foi um pedido irrecusável, e por algum motivo Deus nos colocou num caminho, e esse talvez seja o sentido de eu estar aqui hoje. Então, e eu acho que tem um propósito muito maior de eu estar aqui. Eu escolhi a minha profissão e nunca tive dúvida dela. Aos 6 anos eu escolhi que eu ia ser fisioterapeuta, ia trabalhar com crianças. Talvez até a minha constituição física favoreça tudo isso. Mas poderia ser, né? Diferente. E isso nunca mudou, né? E tem um propósito e um sentido para que eu seja hoje o que eu sou. E as famílias, as crianças, os bebês, todos que passaram na minha trajetória me ensinaram muito. E eu sou o que eu sou hoje por eles. O meu currículo, como a gente conversou no começo, eu tenho muito orgulho dele. Sem dúvida. Foram muitas batalhas. Quem caminhou comigo, esteve ao meu lado, sabe disso. E ele não teria sentido para mim de buscar conhecimento, de estudar, se eu não tivesse amor pelo que eu faço. E é verdadeiro. Talvez as mães das crianças que eu atendo, que hoje às vezes já estão adultos, que a gente já tem os nossos adultos que foram construindo esse processo, possam dizer sobre isso, mas eu tenho só a agradecer. Agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade de estar aqui tirando um peso, talvez, da mala. E esse é um sentido e um propósito da nossa vida. Eu vou estar ao lado delas, vou estar com as crianças, participar do desenvolvimento, é isso que eu quero. Eu me propus a isso. Em algum momento eu acredito que das minhas vidas eu escolhi fazer isso. E tenho buscado ser melhor todos os dias. Não sou perfeita. Então longe. Ninguém é. E não quero ser também. Só Deus, só o nosso Pai é perfeito, né? Então, mas eu busco ser uma pessoa melhor todos os dias. E se isso acontecer, tá valendo a pena. Obrigada. Ai, obrigada por essa troca linda. Foi valioso. E eu conheci a Jana de uma maneira especial. Obrigada por estar aqui hoje e por emprestar ao Pé Diálogo não só a sua experiência, mas também a sua sensibilidade. Tem saberes que informam e tem saberes que, além de formar, abraça. E o seu é assim. Até o próximo Pé Diálogo.